Nós já estamos bastante adiantados na nossa caminhada de tempo comum. É por isso que a liturgia pede que a cor predominante seja o verde. Verde, caminho de esperança. E ao longo de 34 domingos, nós vamos caminhar nessa esperança. É certo que a igreja pede que abramos algumas janelas ao longo de todo o ano para celebrarmos a Páscoa, para vivermos o tempo da Quaresma, depois para celebrarmos o tempo do Natal, para vivermos o Advento, quando se muda a cor da liturgia. Mas ao longo de 34 domingos, a palavra de Deus, ela vem de encontro aos nossos anseios e vem ao mesmo tempo nos direcionar para que possamos acolher essa palavra, acolher esse Deus e no final da nossa caminhada dizermos para o mundo inteiro ouvir que Cristo é Rei da nossa vida, da nossa história, que Cristo é Rei do universo. Hoje nós estamos no 17º domingo do tempo comum. E nesse final de semana nós somos convidados a fazer uma reflexão sobre as prioridades da nossa vida. Quais são os valores que dão sentido à nossa vida? Os valores propostos por Deus ou os pseudo-valores propostos pelo mundo? A família estruturada de acordo com o projeto de Deus ou esses modelos de família que o mundo quer nos empurrar goela abaixo? A primeira leitura que nós ouvimos, livro da sabedoria, ou melhor, livro dos reis. O livro dos reis conta a trajetória de um dos maiores reis que o povo de Deus já teve, o rei Davi. O rei Davi foi um rei que governou mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. E quando o rei Davi assume o governo do seu povo, assume a realeza, ele tem a ousadia de fazer com que o povo caminhe na paz. Ele tem a ousadia de unir dois povos, o reino do norte e o reino do sul. Ele faz com que o povo caminhe na tranquilidade. Só que o rei Davi, ele morre. E no lugar do rei Davi é colocado o rei Salomão. E Salomão também fez coisas muito importantes. Talvez uma das coisas mais importantes que o rei Salomão tenha feito e que está na memória até hoje foi o templo de Salomão. Mas o templo de Salomão lá em Jerusalém, gente, não é esse que estão falando que tem aqui em São Paulo. Mas ele também tinha uma grande preocupação, esse rei Salomão. Ele queria que a sua corte fosse composta de pessoas intelectuais, de pessoas com grande conhecimento. E aos poucos ele vai transformando a sua corte num viveiro de sabedoria, mas uma sabedoria diferente daquela sabedoria que vem de Deus. Sabedoria de acúmulo de conhecimento. Sabiam tudo. Então, alguma coisa estava fora de ordem. Não podia ser 100% esse reinado. Acontece que até Salomão era Deus quem escolhia quem seria o rei. Deus levantava um profeta e dizia para o profeta: vai até determinado lugar e unge esse como rei. Foi assim com Saul, foi assim com Davi. Só que com Salomão não foi assim. Salomão, ele herda o reinado do seu pai Davi. Então havia uma grande preocupação em tornar o reinado de Salomão algo sagrado. Não só por herança, mas colocar ali que foi Deus quem pediu que o rei Salomão assumisse, que foi vontade de Deus. Aí nós temos o texto que nós lemos na primeira leitura hoje.
quando fala do sonho de Salomão. E nesse sonho tem um diálogo dele com Deus, ou melhor, de Deus com ele. E Deus diz a ele o seguinte: pede o que desejas e eu te darei. Talvez se Deus perguntasse isso para nós hoje, seria tantas as coisas que a gente precisava pedir para Deus, talvez nenhuma voltada para aquilo que Salomão pediu. E diz o texto que Salomão responde consciente da grandeza da sua tarefa, mas também consciente da sua limitação. E ele diz o seguinte: oh Deus, eu não passo de um adolescente que ainda não sei governar. E ele pede um coração sábio, um coração cheio de sabedoria para poder governar com justiça. Que coisa bonita, meus irmãos. Salomão teve a oportunidade de pedir o que quiser. Peça o que desejas que eu te darei. E ele pede um coração sábio, um coração capaz de conduzir o povo rumo a Deus. E diz o texto que Deus agrada do pedido de Salomão e concede um coração cheio de sabedoria. Só que se nós pegarmos esse texto e avançarmos um pouquinho mais, não está na proposta da reflexão de hoje, mas nós podemos fazer isso nas nossas casas, nós vamos perceber que Deus concede mais coisas, mesmo sem Ele pedir. Se nós olharmos lá no livro dos Reis, capítulo 3, de 13 a 14, nós vamos perceber, Deus concede a Salomão riqueza, Deus concede a Salomão glória, Deus concede vida longa. Isso, meus irmãos, deixa claro que o rei é um instrumento de Deus. O rei é o intermediário entre Deus e o seu povo. É através da pessoa do rei que Deus governa. E Salomão, ao pedir sabedoria, ele deixa muito claro que o rei não é, ser rei não é ter privilégios. Ser rei não é usar do cargo em benefício próprio, mas é o ministério. Salomão tinha plena consciência disso, dessa autoridade que se faz serviço. Por isso que ele pede sabedoria. E é por isso também que Salomão é modelo do homem que sabe o que pedir para Deus, que sabe pedir coisas importantes. Talvez se hoje Deus nos perguntasse: o que é que você deseja? Será que teríamos a ousadia de pedir que sejamos melhores? Pedir que Deus nos faça os melhores. Mas os melhores para quê? Os melhores para estar melhor a serviço do outro. Ser melhor, não melhor do que o outro, mas melhor para estar a serviço dos outros. A gente só dá Deus para os outros quando a gente está cheio de Deus. A gente só dá alegria para os outros quando o nosso coração está cheio de alegria. Ninguém dá aquilo que não tem. Por isso que Deus nos encha dessa sabedoria, que Deus nos encha, que encha o nosso coração de amor, de solidariedade, que encha o nosso coração de compreensão, de perdão. Aí sim nós vamos poder reproduzir tudo isso dentro da nossa família, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa comunidade. Depois nós temos a segunda leitura, carta de São Paulo aos Romanos. Paulo ainda continua, e Paulo diz: essa salvação atua em cada um de nós pelo Espírito Santo. Então Paulo, depois de convidar os cristãos de Roma a viverem a vida segundo o Espírito, depois que Paulo vem assegurar que o Espírito vem em auxílio das nossas fraquezas, que o Espírito intercede por nós. Domingo passado ele dizia: intercede com gemidos inefáveis. Hoje Paulo vem nos lembrar que Deus tem um projeto de amor para cada um de nós. É por isso que Ele nos oferece a salvação. Deus não ia salvá-los se Ele não nos amasse. Se Ele nos oferece gratuitamente a salvação, é porque Ele está derramando de amor por cada um de nós. Portanto, esse projeto de salvação não é casual.
mas já está previsto nos planos de Deus. Então, quando nós dizemos sim a esse projeto, nós somos identificados com Cristo. E quando a gente é identificado com Cristo, nós deixamos de lado o egoísmo, nós deixamos de lado o pecado, e assim chegamos à vida nova, à vida plena, a glorificação, diz São Paulo na segunda leitura. Em outras traduções ele diz a justificação. Ser justificado é fazer da nossa vida uma vida igualzinha à vida de Cristo, reproduzir o reino de Deus por onde a gente passar. Eu dizia para os meninos, criar links do céu por onde a gente passar. E por fim, nós temos o Evangelho de hoje, capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. É o último domingo que São Mateus apresenta essas historinhas contadas por Jesus, que nós chamamos de parábolas. Essa forma de deixar a proposta do reino de Deus bem fácil de ser compreendido. Então, para que a gente entenda melhor essas três historinhas que foram contadas no Evangelho de hoje, a da pérola, a do tesouro, da rede, nós precisamos levar em conta a realidade que estavam vivendo a comunidade no primeiro século da nossa época, anos 100, mais ou menos 80, 100 anos. Já havia passado 30 anos que Jesus tinha sido pregado na cruz, e aquele entusiasmo, aquela alegria de seguir Jesus Cristo, aquela euforia, aquela motivação de estar sempre seguindo Jesus Cristo, fazendo as coisas que Ele fez, ela começa a esfriar. Afinal de contas, já havia passado 30 anos e as coisas continuavam do mesmo jeito. Não se empenhavam mais em anunciar Jesus Cristo. A vida se transformara numa vida morna, sem compromisso. Então Mateus sente que era preciso renovar o compromisso cristão. Ele sente que era preciso fazer com que os cristãos redescobrissem de novo a alegria de seguir Jesus Cristo, mesmo Jesus Cristo não estando fisicamente presente. Aí o texto de hoje, ele começa convidando os discípulos a tomar consciência do grande valor que tem o reino de Deus. Aí ele conta essas historinhas. O reino de Deus é como um tesouro. O reino de Deus é como uma pérola preciosa. É engraçado que, meditando esses textos nessa semana, eu comecei a perceber o seguinte: como é que se produz uma pérola? A pérola, ela é produzida a partir da dor de uma ostra, a partir de um machucado de uma ostra, a partir da inflamação de uma ostra. Aquilo vai se solidificando dentro dela e se transforma nessa pedra de grande valor. Talvez a natureza tenha muito que nos ensinar. A nossa vida pode ser comparada a essa ostra machucada. A nossa vida pode ser comparada às nossas dores, os nossos sofrimentos. Eles não são por acaso. Existe uma pérola sendo produzida dentro do coração de cada um de nós, quando a gente configura a nossa vida, a vida de Cristo. Quando o nosso sofrimento é olhado, é comparado com o sofrimento de Cristo, e a gente descobre que é pequeno. Por isso, permita que Deus produza a pérola dentro do seu coração, porque só assim o mundo vai descobrir o grande valor que tem o reino de Deus. O grande valor que os seus seguidores são capazes de fazer de tudo para que essa pérola seja produzida dentro do coração. Peçamos, meus irmãos, essa graça nessa noite. O reino de Deus, depois Jesus vem dizer que é igual aquela rede que o pescador lança lá na praia. Pega de tudo. Depois ele separa aquilo que presta e aquilo que não é bom, para dizer que o reino de Deus não é um condomínio fechado onde só os santos vão participar. O reino de Deus é para todos. Basta a gente configurar a nossa vida, a vida de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.